Olá, pessoal do ciclo 3, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de física. Hoje estamos com a frente 3, estamos na aula número 46. Essa aula 46 fala sobre condutor isolado, gaiola de Faraday e poder das pontas. Ouçam essa diquinha aqui, ó. Sensacional, hein, gente? Maravilhosa. Aqui, ó, Iron Maiden. Sensacional. Então, vamos lá. Aula 46 está na página 87 do seu caderno 3. Nós vamos ver, em primeiro lugar, a definição de condutor isolado. Está aí no seu caderno como item 1. Um condutor isolado, eletrizado ou não, está em equilíbrio eletrostático quando não existe nele nenhum movimento ordenado de cargas elétricas. Lembram lá do início do ano, aula número 1? Carga elétrica, corrente elétrica, o movimento ordenado dos elétrons, o movimento das cargas elétricas. Um condutor, ele é isolado quando não há movimento de cargas, ok? Movimento ordenado, quer dizer, quando não há corrente elétrica. Esse condutor, ele pode estar eletrizado positivamente, negativamente, ou também poderá estar neutro, tá? Então, essa é a definição de condutor isolado, item 1. O item 2 são as propriedades dos condutores. Primeira propriedade. Para um condutor isolado em equilíbrio eletrostático, são válidas as seguintes propriedades. Primeira, é nulo o campo elétrico no seu interior. Então, eu tenho aqui um condutor. Nesse caso, nesse exemplo, ele está eletrizado positivamente. O campo elétrico interno é zero. Essa é a primeira propriedade. Sempre o campo elétrico interno é nulo. Propriedade número 2. Opa, estou tirando aqui a minha foto da frente, a figura andou, só um momentinho. A propriedade número 2 diz que é constante o potencial elétrico em todos os seus pontos, internos e na superfície. Então, o potencial elétrico na superfície e qualquer ponto aqui internamente é sempre o mesmo valor. Então, V interno, V da superfície, constante, e os dois são iguais. Essa é a segunda propriedade. Terceira propriedade. As cargas elétricas em excesso de um condutor em equilíbrio eletrostático distribuem-se pela sua superfície externa. Então, vamos supor que você eletrizou esse corpo. Ele perdeu elétrons, ele ficou eletrizado positivamente. Essas cargas vão se distribuir uniformemente por toda a superfície externa deste condutor, ok? Essa é a terceira propriedade. Quarta propriedade. O vetor campo elétrico tem direção perpendicular à superfície condutora. Todas as linhas de campo, ó, são desenhadas perpendicular a cada ponto da superfície. Quinta propriedade. A maior densidade superficial de cargas elétricas nas regiões de maior curvatura, nas pontas. Então, aqui é uma figura irregular. Então, ele representou região 1, região 2, região 3. E chamou de D1, D2 e D3, respectivamente, as densidades superficial de carga em cada região. Como aqui eu tenho uma ponta, ó, na verdade, a densidade nessa ponta é maior do que na região 2, e a região 2 é maior do que na região 3. E essa foi a 5. 6. A intensidade do campo elétrico nas proximidades do condutor
é proporcional à densidade de carga na respectiva região. Então, onde há um maior acúmulo de cargas, uma densidade maior de cargas, eu tenho um campo elétrico maior. Então, para esta mesma figura, aqui, ó, maior densidade de cargas, aqui, maior campo elétrico, e assim por diante. E sétima e última propriedade. Numa esfera condutora em equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas têm distribuição uniforme e o campo elétrico tem intensidade constante em sua volta para pontos infinitamente próximos dela. Então, aqui ó, existe um equilíbrio eletrostático. Desculpa, a esfera está em equilíbrio eletrostático. Ela está eletrizada positivamente. Deixa eu tomar um golinho de água aqui que já está enrolando tudo. Gaiola de Faraday. Esse experimento, gente, ele foi elaborado por Faraday, né, Michael Faraday, e a finalidade dele era demonstrar que uma superfície condutora eletrizada possui campo elétrico nulo, como já vimos lá nas propriedades anteriores, né? Possui campo elétrico nulo em seu interior, pois suas cargas se distribuem de forma homogênea na parte externa da superfície. Então, essa demonstração toda das propriedades que nós vimos anteriormente foi elaborado por Faraday. No seu experimento, ele usou uma gaiola metálica onde foi colocado um isolante e uma cadeira de madeira, e ele mesmo se sentou nessa cadeira. Foi dada uma descarga elétrica e nada aconteceu com ele, provocando que um corpo dentro da gaiola poderia permanecer lá, isolado, sem levar nenhuma descarga elétrica, pois os elétrons se distribuem em sua parte exterior da superfície. Um bom exemplo disso são as fontes de alimentação, como mostra essa figura aqui, ó. Vocês estão vendo, aqui é uma caixa, tem fontes de alimentação aqui. Elas impedem a saída de sinais e também impedem que outros sinais interfiram no seu funcionamento interno. Uma proteção de metal impede a fuga de sinais eletromagnéticos que podem interferir em outros dispositivos próximos. Os furos servem para facilitar a ventilação e o resfriamento de suas partes internas, que geram calor durante seu funcionamento. Vocês talvez já tenham visto esse tipo de caixa, né? Que é exatamente um exemplo da gaiola de Faraday, ok? Nós temos aqui, ó, mais alguns exemplos. Então, aqui a pessoa está dentro da gaiola, sentada numa cadeira, recebe uma descarga elétrica e não acontece absolutamente nada com a pessoa. Aqui também, ó, mais uma figurinha exemplificando. E também, ó, eu coloquei aqui para vocês, podemos citar como exemplo carros e aviões, também atuam como gaiolas de Faraday. Eles nos protegem caso sejamos atingidos por uma descarga elétrica, contrariando o pensamento popular que os pneus do carro é que fazem essa proteção. Na verdade, ó, o carro, as cargas se distribuem em volta, campo elétrico interior nulo, então forma uma gaiola de Faraday. Aqui tem a figura, ó, do avião também. Exercícios desta aula estão na página 88. Número 1. A gaiola de Faraday é um curioso dispositivo que serve para comprovar o comportamento das cargas elétricas em equilíbrio. A pessoa em seu interior não sofre descarga. Dessa experiência, conclui-se que o campo elétrico no interior da gaiola é inteiramente nulo, pessoal, como já vimos anteriormente lá nas propriedades. Isto está na alternativa E. Eu coloquei aqui para vocês depois a explicação mais detalhada. Esses slides vão para a sala virtual de vocês, ok? Então, o número 1, alternativa E. Número 2,
Quando eletrizamos um condutor elétrico, as suas cargas elétricas distribuem-se pela sua superfície, sendo nula a presença delas no seu interior. No entanto, há diferenças entre as distribuições em esferas ou em corpos alongados, como se percebe na comparação da figura 2 com as demais. As demais propriedades de um campo elétrico e de potencial elétrico para pontos internos continuam válidas. Observe os 3 condutores em equilíbrio eletrostático mostrados na figura a seguir. Nos 2 primeiros há um ponto interno I, no qual o potencial elétrico vale 1000 volts. No terceiro, há um ponto de sua superfície no qual o potencial elétrico também vale 1000 volts. Figura 1, esfera maciça, ponto I, 1000 volts. Esfera 2, já está mais no formato de um ovo, né? Ponto I, potencial 1000 volts. E a figura 3 é um ponteiro de para-raio. Observando a distribuição de cargas dos corpos das 3 figuras, notamos que o campo elétrico nas imediações da ponta da figura 3 é muito intenso, propiciando descarga elétrica. O fenômeno denomina-se poder das pontas. Como vimos lá anteriormente na propriedade, você tem uma região com uma densidade maior de cargas, né, que é chamado poder das pontas, tá? Então, isso está na alternativa C. Exercício número 3. Uma casca esférica metálica de raio R, eletrizada com uma quantidade de carga positiva Q, possui densidade superficial de carga elétrica dada por... Eles chamam a densidade por essa letra grega, parece a letra grega rota, tão pequenininho que eu nem estou enxergando direito, gente. Como é que eu calculo essa densidade superficial de cargas? Vamos lembrar que a área, aqui, a área dessa superfície metálica é dada por, matematicamente, vocês conhecem, né, como 4πr². Então, a densidade é a carga dividido pela área, ou seja, carga por 4πr², alternativa A. Tá? O número 4, a gente está na próxima página. Vamos fazer o número 5, que está aqui do lado. Em museus de ciências é comum encontrarem máquinas que eletrizam materiais e geram imensas descargas elétricas. O gerador Van de Graaff, figura 1, é um exemplo como atestam as faíscas, figura 2, que ele produz. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento com a mão, uma lâmpada fluorescente. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos, tal como se vê na figura 2, no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. Então, a grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente por estar próxima a uma descarga elétrica é o campo elétrico. Então, eu expliquei aqui para vocês, a descarga elétrica, ela vai ionizar instantaneamente as partículas do gás que estão lá dentro da lâmpada. A força elétrica decorrente do campo elétrico acelera essas partículas, provocando colisões entre elas, tanto entre partículas como das partículas com as paredes do tubo. Então, isso, alternativa B. E o número 4, em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima do seu carro e de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura,
A jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira desta jovem se proteger dos relâmpagos é entrar no carro, porque ele funciona como uma gaiola de Faraday. Bye, bye, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!